Eu tava pensando, como que funciona para fazer hipnose que nem a mulher faz no filme? Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Kenji e você está no Cinegel. Caso você esteja nos assistindo agora, nas proximidades do lançamento, você já percebeu que estamos na semana de Halloween. E em semana de Halloween, o que um bom cinéfilo faz? Assiste filmes de terror. Então, nada melhor para aproveitar a temática do que trabalharmos hoje com um filme de terror. Você vai falar que dá para pensar em coisas geográficas? Sim, nós vamos falar de Corra, filme de 2017, na qual houve um grande sucesso, um chamativo muito grande por parte de imprensa, crítica e público. Bora comigo! Corra! Get Out! Filme de 2017, dirigido por Jordan Peele, estrelado por Daniel Kaluuya. Um filme que, caso você ainda não tenha visto, ele gerou bastante impacto na época do seu lançamento, porque a gente sabe que os filmes de terror, no geral, acabam sendo muitas vezes apelativos para roteiros fracos, para ideias muito mais pautadas em levantar dinheiro a partir de sustos rápidos, no que a gente chama inclusive de jump scare, né? Recursos que não são trabalhados na ideia de criar clima de tensão, o estereótipo famoso do filme de terror ruim, mas que tem público, público geralmente bem cativo, né? Bastante presente já que assiste o filme A, B, C, D, independente de qual seja, desde que seja do gênero. Pois é, Corra causou um estardalhaço curioso, porque não só é um filme de terror que chamou a atenção do público, mas como também na crítica, porque ele vai trabalhar com assuntos muito interessantes que nós vamos abordar aqui, especificamente vinculados à questão do racismo nos Estados Unidos. O filme, ele talvez não seja um terror tradicional, caso você seja aquele amante, né, do trash famoso do filme de terror, porque ele, na verdade, não vai trabalhar com aquele esquema de o gore, né, as chamadas carnificina visual, as vísceras voando, sangue para lá e para cá. Não é este tipo de terror. É um terror mais enigmático, que cria um clima de suspense, que é o que nós vamos abordar aqui nesse início, contando a história do filme. O filme conta a história de Chris, um fotógrafo negro que está num final de semana com bastante apreensão porque ele irá conhecer a família de sua namorada, uma garota branca que afirma para ele ser o primeiro rapaz negro com a qual ela se envolve, e ele, por causa de todo o histórico de vivência, né? No caso o filme se trata dos Estados Unidos do século XXI, mas que óbvio pode ser trazido também para a realidade da pessoa negra aqui, falando de Brasil, ele sabe já de todos os problemas que existem com relação à discriminação que ele passou ao longo de toda a sua vida e ele não está tão confortável em como será essa apreensão com ela. Ela, ao contrário, tentando acalmá-lo, afirma que a sua família é extremamente de cabeça aberta, que tem uma visão longe dessa ideia quadrada, com visão racista, e inclusive, né, ela tenta fazê-lo com que ele fique bastante à vontade, falando bastante do seu pai, de sua mãe, que são pessoas extremamente abertas, que sempre fizeram com que ela fosse criada a partir da ideia de um pensamento por igualdade racial. Ao chegar na propriedade dos pais de sua namorada, Chris encontra um ambiente curioso, né? O pai dela, um neurocirurgião, ele está realmente muito à vontade com Chris, ele o recebe muito bem, afirma várias vezes o quanto ele admira, né, a cultura, a população negra, falando que ele, se pudesse, votaria pela terceira vez em Barack Obama, no caso, né, o presidente dos Estados Unidos, primeiro presidente negro, numa lógica de lei eleitoral, inclusive como a do Brasil, você só pode ser reeleito em sequência uma vez. Então, Barack Obama não pôde, né, se recandidatar para uma segunda vez, então para um terceiro mandato consecutivo, e quem o sucede é Donald Trump. No caso, né, voltando à questão do roteiro, um elemento muito curioso chama a atenção, né? O pai, né, da garota fala que o seu pai foi um homem que disputou, era um atleta e disputou as provas eliminatórias para ser atleta na prova das Olimpíadas de 1936 em Berlim, que perdeu para Jesse Owens, personagem real, né, super conhecido não só para as aulas eventuais para discussões sobre educação física, mas muito fortes para a questão histórica, porque
agregando aqui um parênteses, as Olimpíadas de 1936 em Berlim serão as Olimpíadas na qual Adolf Hitler provaria ao globo a superioridade do homem branco europeu. Essa era a grande propaganda que ele utilizava, veiculava na prévia dos Jogos Olímpicos, e Jesse Owens, o jovem negro dos Estados Unidos, conquista 4 medalhas de ouro em diversas provas em segmentos distintos do atletismo, na qual Hitler, inclusive, a princípio estaria pensado que ele faria a entrega, o medalhamento dos atletas, ele não o faz. E voltando, a ideia é que o personagem, pai, então avô da garota, do namorado de Chris, ele teria, eventualmente, sido uma pessoa derrotada nas prévias para a disputa das Olimpíadas pelo Jesse Owens, na qual ele vai falar, não, mas isso aí ele é sensacional, Jesse Owens era um super atleta. Por isso que eu tenho tanto cuidado em falar sempre bem dos negros, por isso que eu acho que eles são tão impressionantes. A visita segue com alguns embaraços, O irmão da garota, ele tenta fazer uma postura ali também de uma pessoa simpática, mas uma série de comentários naquilo que a gente chamaria de embaraçosos, numa visão de pessoas que tentam afirmar que não são racistas, mas têm estereótipos raciais muito fortes, vão sendo soltos, não só por ele, mas por outros personagens posteriormente que vão aparecer ao longo do filme, porque, sem dando spoiler, como a gente já falou, o intuito do canal não é este, mas sem spoilers, à frente, esse final de semana não é apenas uma visita onde Chris vai conhecer os pais de sua namorada, porque na verdade tem uma grande festividade na casa deles envolvendo outros parentes e amigos deles. E nessas conversas de Chris com todos eles, vão surgir uma série de situações embaraçosas, onde vão surgir comentários a respeito de sua virilidade, questão de órgão sexual, enfim, que vai deixando ele falar, caramba, e vai causando aquele constrangimento, mas na qual ele a princípio pensa, passei isso a vida toda, basicamente, na qual há essa ideia desse desabafo mental dele de que a vida toda sempre foi desta forma. O curioso é que na casa há 2 pessoas negras, que no caso são empregados, são funcionários da família, na qual eles enfatizam que eles são como membros da família mesmo, tamanho o carinho, o cuidado que eles têm por eles. Mas o que Chris acha curioso, para não dizer estranho, é que o comportamento deles é muito estranho. Eles têm umas fisionomias que muitas vezes parecem meio caricatas, fisionomias meio que de faces, com sorrisos meio forçados, como se não fosse nada tão natural, tão orgânico. Para terminar a nossa parte de sinopse, o auge da coisa quando ela vai começar a ficar realmente estranha é que Chris, ele saindo uma noite, não conseguindo dormir, ele acaba saindo da casa, vê um outro funcionário da família, negro, correndo simplesmente, aleatoriamente no meio da madrugada, e a mãe de sua namorada aparece, querendo conversar com ele, saber o que está acontecendo. Ela é hipnóloga e o chama para trocar uma ideia, ele estava fumando lá fora, e ela fala que ele deveria parar. Chris então é posto numa sessão de hipnose, onde ela fica girando a colher dentro de uma xícara, fazendo um ruído na qual coloca ele em um transe. O mais curioso disso é que ao acordar do transe, ele simplesmente, dizendo a princípio que ele não acreditava naquilo, mas passou totalmente a sua vontade de fumar. Bom, aqui nós temos nitidamente o mais explícito dos debates do filme, a questão da segregação racial e o racismo, que no caso, o pano de fundo dos Estados Unidos, mas é algo que passa-se por vários países do globo, de novo, muito presente aqui no Brasil também. Para falarmos especificamente do pano de fundo do filme, ou seja, da questão da lei de segregação racial nos Estados Unidos, nós precisamos fazer um link bem breve com a parte de história para entender o que aconteceu lá. Os Estados Unidos foi uma colonização diferente, peculiar em relação, por exemplo, ao Brasil, porque eram divididas a princípio em 13 colônias, na qual todas concentradas na porção leste, já que os colonizadores ingleses chegaram na América de caravelas, não de catapulta para pular no meio do continente, então era óbvio que pela facilidade era melhor começar pela sua porção costeira atlântica. E nisso, essas 13 colônias eram divididas em estratégias administrativas e de desenvolvimento econômico distintas. As colônias do norte foram desenvolvidas num padrão de povoamento, onde se tinha o direito à propriedade, onde não se utilizava mão de obra escrava e inclusive se desenvolveu um início de industrialização.
As colônias do Sul, ao contrário, eram o mesmo padrão, por exemplo, do Brasil, usando como referência nossa aqui, mas entendendo que a maior parte das colônias aqui de todo o continente americano, na qual uma colônia de exploração, gastando-se o mínimo possível com infraestrutura local, de padrão agrário, no caso lá principalmente plantio de algodão, e utilizando mão de obra trazida da África forçadamente como tipo escravo. Nos anos 1860 acontece um evento interno nos Estados Unidos que vai, entre vários debates, focar a questão do final, né, da extinção da mão de obra escrava. E aí nós temos um episódio chamado Guerra de Secessão ou Guerra Civil Americana. Este é um evento que pode ser trazido aqui para nós trabalharmos no canal com outro filme, inclusive, porque há vários que vão discutir a questão da Guerra Civil Americana, mas como não é o foco, vamos só citar aqui. Qualquer coisa você deixa seu comentário aqui embaixo, pesquisa na internet se quiser saber alguma coisa a mais. Mas, chegando ao nosso ponto de interesse, esses interesses, entre eles, né, o de fim ou manutenção da escravidão dentro dos Estados Unidos, na qual os estados do Sul queriam declarar independência, sair dos Estados Unidos por achar absurda a questão da ideia emancipacionista da mão de obra negra, criou um grande rachado entre os estados. Nos Estados Unidos, eles possuem, né, cada unidade da federação, autonomia para terem as suas próprias leis. Só que, ao ter o fim da mão de obra escrava decretada para todo o território dos Estados Unidos, as antigas colônias do Sul, agora já estados independentes, ao longo desse período de segunda metade do século XIX, institucionalizam leis de segregação racial. Para entender essa ideia de segregação racial, literalmente a separação do convívio das pessoas de acordo com os espaços coletivos e públicos pelo critério cor da pele. Se isso já não fosse absurdo o suficiente, ainda por cima não era só uma questão de separação, mas era também de hierarquização, porque os bons serviços estavam todos nas partes destinadas à população branca. Entendam, as boas escolas são de população branca, os bons hospitais, as boas áreas de lazer, tudo ficando bastante hierarquizado, nitidamente com privilégios à população branca. Ao longo do século XX, nós temos a manutenção dessa lei de segregação racial e uma série de pressões de manifestos de pessoas negras e até de alguns simpáticos ao movimento negro, não sendo da mesma etnia, que estão questionando essa lei que acaba separando as pessoas pelo critério cor da pele e fazem pressão sobre o governo federal que imponha uma lei que, apesar de ter ainda a manutenção desse privilégio de que cada estado pode ter a sua própria lei, mas que vem uma ordem de cima, uma ordem superior por parte do governo federal dos Estados Unidos para a extinção desse tipo de separação. Nós temos alguns personagens muito importantes, icônicos, que são aqueles que você já ouviu falar na escola ou eventualmente em algum filme, seriado, como Rosa Parks, Martin Luther King, Malcolm X, os Panteras Negras, enfim, nós temos estes símbolos, além de vários outros, nós pegamos os de maior representatividade, né, de maior destaque em linha histórica. Nós temos esses movimentos tentando quebrar essa questão racial dentro dos Estados Unidos, até que no ano de 1964 nós temos uma ordem, uma lei que vem por parte de Washington, no governo federal, que proíbe a homologação, a oficialização de qualquer tipo de lei que separe as pessoas pelo critério cor da pele, criando a chamada Lei de Direitos Civis dos Estados Unidos. É importante reforçar que, apesar da lei de segregação racial formalmente já não existir, o problema do racismo ainda é presente dentro dos Estados Unidos. E é muito importante enfatizar também que não é uma exclusividade dos Estados Unidos, porque essa questão de inserção na população negra, questão de oportunidades, todos esses problemas que nós temos herdados ainda por causa do processo de colonização, estão presentes aqui no Brasil também, né? Este é um pensamento que ao longo do século XIX foi reforçado com o conceito que nós chamamos de darwinismo social, algo que diretamente não tem nada a ver com Charles Darwin, o biólogo, mas é uma interpretação que uma série de pessoas nas ciências humanas trazem a ideia evolucionista para dentro das ciências humanas, criando um pensamento extremamente racista. Raciocínio dos darwinistas sociais. Darwin falava de uma evolução de espécies. O forte fica, o fraco, no sistema evolucionista, ele desaparece. E a ideia é que onde estariam no século XIX as grandes economias? Os intelectuais, os filósofos, os artistas estão no continente europeu. Por quê? Porque o homem branco é o alto estágio, né? O melhor ponto de desenvolvimento que nós temos dentro da concentração do total dos seres humanos, do Homo sapiens. Este é o pensamento, essa é a base da ideia do que nós chamamos de darwinismo social.
A questão racial é um assunto que sempre merece espaço, aqui no nosso canal, numa sala de aula, numa discussão social que você tiver com diversos grupos, porque é de extrema importância nós sempre colocarmos isso em pauta e principalmente enfatizarmos mecanismos de encerrar, de acabar com essa questão, essa visão tosca, idiota, né, que foi trazida lá, todo esse processo de colonização por parte, né, de uma mentalidade europeia, reforçada pelo darwinismo social no século XIX, que nós sabemos inclusive onde chegou, nessa questão de superioridade do homem branco europeu. Se você imaginou, sim, o darwinismo social é o norteador das ideias do nazifascismo de Adolf Hitler, por exemplo, né? E aí, gente, você já assistiu o filme? Você gosta desse filme? Gosta de filmes de terror? O que você achou da discussão? Deixe seu comentário aqui embaixo, me siga lá no Instagram e eu te espero na próxima semana para o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau!